E hoje é o Dia Mundial da Alfabetização, né? Ele tem o objetivo de fomentar a alfabetização em vários países e por isso mesmo a ONU e a Unesco instituíram essa data em 1967. Para a gente ter uma ideia, o processo para a gente que sabe ler e escrever é muito automático, né? Mas ele é muito importante, pois está diretamente relacionado com o desenvolvimento de um país, conforme indicam várias pesquisas na área. Quanto mais pessoas analfabetas, menor é o índice de desenvolvimento de um país. E é por isso, né, por essas e outras, que a gente fala sobre o assunto hoje. Eu começo conversando com a Ivete Zanella, que é professora e gestora da Escola de Educação de Jovens e Adultos Paulo Freire. Boa tarde. Boa tarde. É Ivete? Isabel. Ivete Isabel. Eu fiquei na dúvida se era Isabel, Ivete. Mas pode me chamar de Isabel. Tu atende? Tá, também. Então prefiro. Tá bom. É, Isabel? Uhum. Ah, Ivete é tão bonito. Ah, eu prefiro Isabel. Então, Isabel, tá pronto, já tá aqui. Isabel, a gente pode falar que a alfabetização faz parte de um processo de dignidade até do ser humano? Nós, na nossa escola, né, nós temos justamente esse foco, né? Nós temos os adultos que têm de 16 até 67 anos e eles vêm em busca disso, né? Quando eles estavam na sua idade, que a gente diz, entre aspas, normal, não tinha incentivo dos pais, porque os pais pensavam só no trabalho, né? E hoje, então, eles retornam à escola em busca, então, dessa dignidade, dessa autonomia, desse querer. Eles não têm, assim, a total intenção de fazer lá uma universidade, mas essa convivência, esse dia a dia. E alguns, depois que estão na escola, né? Despertam isso. Nós já tivemos alunos que começaram conosco na alfabetização, já com 30, 40 anos, se alfabetizaram, depois fizeram a EAD conosco, o ensino médio e faculdade. Então a gente fica super feliz. Eu imagino. E a nossa escola, que é de educação de jovens e adultos, recebe muitos alunos com muita experiência de vida. Eu imagino, porque como a gente estava conversando aqui, eu imagino que ser analfabeto deve ser como a gente chegar num país onde você não conhece a língua, né? Começa a ler as placas e não conhece. Tu que trabalha com isso, a grande maioria das pessoas que chegam lá, realmente, elas são totalmente analfabetas ou tem algumas ainda que têm um mínimo ali de conhecimento? Tem diversidade, tá, né? Nós temos alunos que já sabem, conhecem todas as letras, mas não sabem juntar. Tem alunos que conhecem todas as letras e também não sabem ler, né? Decifrar na hora da junção. Então, nós temos diversidade. Nossas prof que trabalham na educação de jovens e adultos, com a alfabetização, que a gente chama de fase 1, elas têm esse grande desafio, que elas não podem pegar uma atividade e trabalhar com todos. Como nossas turmas também são pequenas, assim 11, 12, devido à pandemia, a gente também não pode superlotar as salas, então a professora consegue sim fazer esse trabalho diversificado com os alunos. Depois, se a gente perceber que esse aluno já sabe ler, escrever, já tem essa autonomia, nós aplicamos uma avaliação e ele passa para outra fase. Isso pode ser a qualquer momento, no caso, durante o ano. Entendi. Né? Nós temos a reclassificação que a gente chama. Que legal. Então, é bem legal, assim, bem... Eu imagino uma emoção gratificante, exatamente, e emocionante, porque a grande maioria das pessoas, e aqui a gente não tá, como sempre, né, ninguém tá julgando, você que não sabe ler, não sabe escrever, tá errado, tá certo, não. A grande maioria das pessoas é alfabetizada ainda quando é pequeno. Eu imagino que por ser, eu falo, bateria nova, né? Porque são crianças. Imagino que o processo é mais fácil. Para uma pessoa, para um adulto que já tem uma vivência, quais são as grandes dificuldades que existem? Na realidade, nós usamos a andragogia, que é ensinar adultos, né? Existe uma específico. Uma especificidade. Porque a andragogia, ela tem essa característica
do autoconhecimento e da motivação. Tá. Os nossos alunos da educação de jovens e adultos, eles precisam ser muito motivados para vir até a escola e também para o desafio de aprender. Porque quando eles chegam na escola, eles falam, eles ficam até com um pouquinho de receio, com vergonha, a gente diz, não, aqui é teu lugar certo, aqui é só educação de jovens e adultos. Tem que ter uma motivação maior, Tem que ter uma motivação maior. Daí quando a gente entra na sala, porque esses alunos da alfabetização, eles vêm de segunda a sexta. Daí sempre eu falo, os pequenos, hoje todos vêm na aula durante a semana inteira. Então assim, a gente tem uma afinidade assim com eles são muito carinhosos, queridos. Eu imagino. Eles são os olhos da escola, vamos dizer assim. Eu imagino. E aí a gente vê que atualmente a alfabetização chega a 85% da população mundial, né? Mas a gente sabe que tem aqueles 15% que não tem acesso, né? Tu que trabalha com isso, assim, pra ti, tu acha que em algum momento a gente vai conseguir chegar nesse 100% aí da população alfabetizada ou é muito difícil? É bem difícil porque nós temos muitos analfabetos que também não se despertaram, ainda que querem ir em busca, né? No caso, os adultos. E com as crianças também, né, nessa fase da alfabetização, a gente tem, com a pandemia ou sem a pandemia, a gente também tem bastante crianças que não buscam a escola. Então, olha, seria um sonho, né? Ter os 100%, né? Nós, na educação de jovens e adultos, assim, o adulto mesmo é 4,57 em Chapecó, no caso, no último IBGE. Mas ainda temos muitos adultos, né, analfabetos ou só funcional e assim por diante. A gente vai falar já com uma mensagem que eu recebi muito querida. Olha só. Olá, Tata, sou Sebastiana, sou aqui de FAP, faço EJA Diogo Alves. Gosto muito da minha professora, não tive oportunidade de estudar quando era criança, eu tinha muita vergonha em voltar a estudar por ser de idade, mas consegui enfrentar meus medos e vergonhas e estou feliz. Isabel, a Isabel é a minha entrevistada de hoje. Eu imagino que relatos como esse são coisas que vocês devem vivenciar todo dia, né? Vivenciamos todos os dias. Faz o quê? Uns 15 dias, uma aluna, né, que veio se matricular para a alfabetização, ela estava nos relatando que ela procurava por um endereço, né, por um espaço que acho que era da área da saúde, e ela não conseguia achar. E ela parou uma pessoa e perguntou a essa pessoa, né, você sabe onde fica tal coisa? Daí a pessoa disse, tá vendo, você está na frente. Então, para ver como há necessidade de saber, né, ler, para eles ter essa autonomia, né, dentro aonde eles precisam ir e assim por diante. Então, eles buscam a escola justamente por causa disso, porque para ela disse, fiquei tão chateada. Mas já resolveu o problema dela. Mas ela está vindo todos os dias, assim, bem feliz. Que bom. Para aprender a ler e a escrever. Sim, eu quero aproveitar já, mandar um beijo, mesmo que de longe, a todos os estudantes dos EJAs, né? Que justamente como a dona Sebastiana aí, tiveram coragem de sair ali, tirar a vergonha e irem atrás. Porque é o que eu falei, a gente que já está acostumado com a leitura e com a escrita, é muito fácil. Agora imagina você chegar num país e não conseguir ler, eu imagino que seja isso, né? Ô Isabel, eu acho que tem uma outra dúvida ainda, que tudo bem, a pessoa leu e escreveu, mas e o gente, tá difícil hoje. Analfabetismo funcional, que é quando a pessoa sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar os textos. Vocês também lidam com isso? Nós também lidamos com isso. Como eu disse antes, né, nós temos uma diversidade em relação a isso. Essas pessoas que sabem ler, escrever e assim por diante, essas pessoas, elas buscam a escola daí para concluir o ensino fundamental. Tá? E nessas turmas que eu estava falando antes, que é da alfabetização, eles buscam porque
realmente eles não conseguem ler uma frase inteira e interpretar. Tá. Então, esses alunos que buscam a escola, que já sabem ler e escrever, a gente até faz o teste de escolaridade, Legal. né? Que é a conclusão de 1º ao 5º ano, e eles entram na educação de 6º ao 9º ano para estar concluído. Entendi. Né? Então, nós temos uma diversidade, né? Em termos, assim, saber, não saber, quero aprender, quero fazer isso, quero concluir. A firma está me pedindo que eu volte a estudar, eles voltam. Outros buscam por poucos, né, motivos, assim, até para aquela convivência, sair de casa. Sim, eu imagino, né? saber ler uma placa, saber o Sim. nome de uma loja, né? É pro itinerário do ônibus Do também, ônibus eles também. não sabem. Sim. Então, eles buscam a escola realmente para a sua vida, na Que legal, realidade. aquela independência. E a gente estava conversando aqui no intervalo e tu falou também sobre um projeto muito bacana, que são as aulas para os imigrantes. Nós, na nossa escola, nós temos bastante alunos, né, estrangeiros. Então, a função também da escola, né, neste caso, é a função social da escola, fazer essa transição, ajudar esses estrangeiros a fazer essa transição da língua deles, para que eles possam, né, conviver em nosso país. Porque eles chegam, a língua deles é o crioulo, né, que é bem difícil. E que é linda, assim, mas é difícil. É bem difícil. Então, nós, além deles participarem dessas aulas da fase que a gente chama, que é a alfabetização, nós também temos um projeto desenvolvido pela professora Tani Folli, que chama-se Brasime. Tá? É um projeto, a gente fala reforço. Então, como a prof. Tami, ela é professora de inglês e vários desses estrangeiros também têm, porque eles dominam mais do que uma língua, né? Então, eles conseguem se comunicar com ela. Então, está sendo desenvolvido também na escola esse projeto. Mas esse projeto é somente para alunos que estão frequentando a educação de jovens e adultos. Bem, para quem quiser saber maiores informações, entre em contato com a gente no Ver Mais, que a gente passa o contato da escola. Isabel, te agradeço muito, muito por ter vindo hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada a você